O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, bloqueou quase 14 milhões encontrados nas contas do PL em virtude da multa de 23 milhões estabelecida por lei contra o partido. Suposta litigância de má-fé. Inicialmente, Moraes havia aplicado a penalidade contra toda a coligação do presidente Jair Bolsonaro, contudo, ele entendeu que a ação aberta no TSE não contou com a adesão do PP e do Republicanos, livrando os legendados da multa. Além da penalização financeira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente da empresa que realizou a auditoria nas eleições, o Carlos Rocha, foram incluídos no inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. Marco Antônio, para quem achava que não iam bloquear as contas, não iam atrás do dinheiro, estão indo atrás do dinheiro e querem receber essa multa. A gente tem, primeiro, boa noite, William, Felipe, a toda a audiência da Jovem Pan. O grande problema aqui é uma série sistemática de ilegalidades e inconstitucionalidades perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do TSE. Não só isso, mas você tem aí vasos conectores com o TSE de um inquérito que também é flagrantemente inconstitucional e ilegal. Só que quando a gente fala isso, do ponto de vista jurídico, às vezes as pessoas elas desligam isso na reflexão delas, né? Então elas passam a ouvir a gente falando, poxa, isso é inconstitucional, isso é ilegal. E fica como uma decisão teratológica, uma decisão absurda. A gravidade vai muito além disso, porque a gente está falando também dentro de um contexto eleitoral, de disputa entre partidos, de questionamento da eleição, de como transcorreu a eleição, da tecnologia das urnas eletrônicas. Existem uma série de fatores que não se resumem também apenas ao período eleitoral, mas vão além disso. Quando você vai para o inquérito das milícias digitais, que é onde foram incluídos o presidente e o advogado que ajuizou a ação, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, você tem uma série de fatores que levantam mais suspeitas ainda sobre o que aconteceu. Aconteceu no período eleitoral, aconteceu com relação à decisão enviesada do TSE, você tem a decisão da Carmen Lúcia, você tem a postura do Barroso fazendo campanha, fazendo lobby no Congresso Nacional, no período em que era votado o voto, era objeto de votação no Congresso o voto auditável. Então tem uma série de fatores que quando você leva em consideração essa constelação, esse conjunto de elementos, fica muito claro que parece que foi tudo arquitetado, né? Parece que foi... A gente está vislumbrando, a gente vê o final de uma obra arquitetada há alguns anos. Você, isso é um grande plano de conspiração para derrubar Bolsonaro e eleger Lula? Não precisa ser conspiração, é o sistema reagindo a uma o sistema pessoa... querendo derrubar Bolsonaro e colocar o Lula? Exatamente. É isso mesmo, Felipe? Não, é impressionante como o Marco, ele viaja, né? E ele vem sempre com o mesmo argumento, completamente sem qualquer embasamento. Eu gostaria de dividir essa questão em três aspectos, William. O primeiro aspecto é o seguinte, vamos lá. Primeiro, no PP e o Republicanos, eles entraram com uma petição para Alexandre de Moraes, falando que não tem nada a ver com a petição e com a representação apresentada pelo PL e pelo Valdemar da Costa Neto. Então, a matéria dá a entender que o Alexandre de Moraes, de ofício, resolveu tirar o PP e o Republicano da litigância de má-fé. Não é assim, né? Os partidos que compõem a base do Bolsonaro não concordaram com a representação do PL e saíram fora, deixaram o PL e Valdemar da Costa Neto sozinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante, Marco, é que o PL não apresentou prova alguma, né? Manipulação de fatos sem prova, provocar o judiciário sem prova, incidência de litigância de má-fé. Então, sobre esse aspecto, o Alexandre de Moraes, ele foi correto em dar multa de litigância de má-fé para o PL. Não há prova. O Marco acho que fala de constelação, volta ao assunto da votação que o Bolsonaro perdeu no Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro,
mas o fato é que o Congresso Nacional foi contra o voto auditável, né? O Felipe acabou de colocar um chapeuzinho de alumínio em você, dizendo que você está fora da realidade. E o terceiro aspecto, esse aspecto concordo com o Marco, né, em relação ao inquérito das milícias digitais, é um inquérito, sim, inconstitucional, sim, ilegal. O Alexandre de Moraes usurpou o poder dele em colocar o Valdemar da Costa Neto e o autor do relatório de auditoria nesse inquérito que não tem base constitucional nenhuma.